Podcast Bancada Azulina. Alô, torcida proletária! Vamos juntos! Fala galera, esse aqui é o seu Bancada Azulina número 144. Bancada Azulina recebendo presenças ilustres aqui, membros do Conselho Fiscal do Confiança, onde a gente vai falar não só de Conselho Fiscal, mas também do clássico que está chegando no domingo. E clássico, como se diz o jargão, né? Não se joga, se ganha. Então a expectativa é a massa azulina chegar junto, pesadão lá no Batistão, com bandeirão e tudo, que vai ter inauguração lá do Bandeirão da Jovem. Enfim, além da festa também da Trovão Azul, e você lá na arena. Então, compre seu ingresso, regularize o seu sócio, porque o seu lugar é no Batistão, domingo às 16 horas, né? Antes da gente começar e de apresentar aqui os nossos membros da mesa, falar rapidamente dos nossos patrocinadores, além do podcast Bancada Azulina, que está aqui no estúdio Arte Viva, também a Blue Pixel Comunicação Visual, que chega junto com a gente nas canecas. Hoje mudou também no seu Instagram para Blue Pixel Sport, você pode encontrar produtos personalizados por lá. Também é novo patrocinador do nosso podcast, a CAT, empresa de consultoria para contabilidade, uma empresa a serviço do seu município. Alô, Gilson Júnior da CAT, muito obrigado por acreditar também no nosso projeto aqui do podcast. Vai chegar junto agora com a gente, a parceria vai ser longa, com fé no pé, como diria Luiz Roberto nas suas narrações, e no pai também. Shopping do Dragão, hoje com a camisa azul, aqui a camisa número 2 do Confiança, né, que muita gente acha que é a 1, mas é a 2. Originalmente Confiança joga de branco, camisa nova da Superbola tá lá no Shopping do Dragão. E aqui também para o nosso cenário do podcast. E também a loja Nação Proletária, ali com a camisa Aracaju, com acento no U, aquela camisa verde, cor do mar de Aracaju. Teve gente que teve a coragem de dizer isso. Rapaz, o mar de Aracaju, se for dessa cor, eu acho que eu tô morando em Maceió, né? Não? Aracaju era pra ser um marrom, uma coisa assim, mas é entrando mais lá no fundo, né? Mas achei bonita, gostei da camisa, achei que tem um contexto histórico por trás aí. E você que quiser conferir, é só chegar lá na Ação Proletária e no Shopping do Dragão. É isso, tendo dito isso agora, vamos apresentar os nossos convidados. Vou começar pelo presidente, pode ser? Boa. Boa noite, Fábio. Boa noite. Pois é, boa noite, Fábio. Boa noite. Seja bem-vindo à bancada. Obrigado. Como é que você tá, tudo em paz? Na paz, graças a Deus. Pronto, então vamos falar já inicialmente aqui. Deixa eu apresentar os outros meninos, que depois a gente fala um pouquinho sobre você. À minha direita aqui, a galera costuma lhe chamar de salsicha, mas eu não sei porquê. Danila. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo certo. Massa ter você aqui de volta. Foi massa daquela vez que a gente fez aquele primeiro programa. Agora também vamos ter muita coisa pra falar. E na minha frente, Ítalo Romani, memorialista, dono de várias histórias do Confiança. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Fernando. Vamos lá. Tudo certo? Como é que tá? Tudo bem. Coração preparado pro clássico? Sempre. Então vamos 23 anos preparando. Encontrei um vídeo de Ítalo na arquibancada, tendo uma briga no Batistão, ele lá com o irmão dele, aí, com cabelão. Movimento azulino, né? Com cabelão Jesus. grandão. Era? Na época, o apelido. Tá vendo aí? Ítalo Jesus, mas Não, hoje... do irmão, né? Ah, do irmão Ele dele. tinha um cabelão, né? Entendi. Então, beleza. É porque ele também tava com o cabelo maior. Mas é isso. Tava lá, tem história, né, pra contar daquele dia. Muito doido aquele clássico. Não foi nem clássico, né? Não foi clássico não, aquele dia. Foi um clássico, né? Polícia metendo a mão na Se eu não galera. estiver enganado, foi em 2013. É Foi 13 da mesmo. faixa, foi a confusão da faixa. Isso. Me lembro. Na Aí. época do MA, né? Toma aí. E a polícia tava lá chegando Rapaz. daquele jeito. Inclusive teve reunião ontem, hoje, né, das organizadas, para definir o plano de ação. A gente espera que esse clássico seja na paz, sossegado para todo mundo. Mas vamos começar nosso programa. Começando, Fábio, antes de te apresentar, né, no outro programa a gente falou aqui no Da Fasta com o Ítalo e com o Danilo. Eles se apresentaram, falaram um pouco da história deles como torcedores do Confiança. Então, para quem quiser ver, é só clicar. Eu vou botar aqui em cima agora o programa com a faixa, onde eles vão falar um pouquinho da história dele como torcedores, pra gente não se estender muito, não ser muito repetitivo. Hoje aqui é a nossa estreia, né? Fábio Luiz, conselheiro do Confiança, mas antes de conselheiro é torcedor. E eu quero que você conte um pouquinho dessa sua história como torcedor, como é que o Confiança entrou na sua vida. Então, o Confiança surgiu na minha vida muito cedo. Meu saudoso pai amava o Confiança e eu, garotinho, uns 4, 5 anos, não me recordo bem, ele me levava aos estádios. E depois que meu pai se afastou dos estádios, eu tinha um vizinho também,
Porque embora eu sou do Siqueira Campos, né? O reduto lá do nosso rival, mas a rua que eu morava e a vizinha era toda Confiança. Olha. E aí, assim, a gente ia a estádio a pé, chovendo, e quem tinha uma condiçãozinha melhor, que tinha um carro, levava. Então, assim, eu sou desde pequenininho, eu acompanho Confiança. Tive uma fase que profissionalmente eu precisei trabalhar fora, fiquei um tempo fora. E nesse período eu fiquei um tempo sem frequentar os estádios. E com o advento do Gol da Sorte, foi basicamente ali o meu retorno também. E de lá para cá eu nunca mais deixei de ir aos estádios. E nesse tempo, comecei a levar esse garotinho aqui. Para quem não sabe, ele é meu primo e nós moramos um período frente a frente, né, a residência. Então, quando eu ia ao estádio, eu levava ele. Então você é o culpado, né? Com certeza. Então, eu comecei a colocar ele aí nos caminhos e depois ele criou asas e hoje está aí representando dignamente o Confiança, né? A gente falou com o conselho administrativo aqui e eu também achei interessante aquela forma de abordagem. Eu queria que você falasse de um jogo marcante para você nessa sua trajetória como torcedor. Eu acredito que como todo torcedor proletário, são vários jogos assim que marcam a nossos corações, né? Coisas que a gente nunca esquece. Eu tenho, obviamente, o jogo do acesso para a Série B foi um jogo bastante importante, foi um jogo de muitas emoções, mas apesar desse jogo ter sido um marco naquele momento, onde nós conseguimos o acesso da Série B, mas nada disso seria possível sem aquele jogo lá em Itabaiana, aquele jogo dificílimo que nós enfrentamos com aquele gol do Kivel, praticamente no último minuto do jogo. Então aquele jogo marcou demais. 2014. Você estava lá, não? Sim, claro. Então, assim, foi um dia assim que a emoção aflorou, acho que muito mais do que o acesso à Série B, porque ali era algo que a gente sabia que era possível, né? Então, aquela emoção do Erechim foi muito forte, foi muito grande, mas nós fomos para lá sabendo que a possibilidade era imensa, porque nós tínhamos vencido o jogo, era um time melhor, né? Sim. Do que o Ipiranga, mas aquele jogo dificílimo, praticamente perdido, e assim, foi uma emoção dupla, porque não foi somente a nossa classificação, mas como a desclassificação do nosso rival, praticamente para e passa ali. Então foi aquele jogo, acho que não só para mim, mas marcou demais para muito proletário. Todo mundo fala que a galera já tava juntando as faixas para ir embora. Sim. Thiago Santos solta a bola, Kivel mete uma pesada de direita, a bola ainda bate caprichosamente na trave antes de entrar. Aquele gol, sem dúvida. Foi uma tarde e noite memorável. Foi um jogo também meio maluco que teve 3 gols do Confiança, teve o gol dos caras também, então foi uma verdadeira batalha. E um jogo ali, né? que parecia no início que não seria tão difícil, mas se transformou num jogo realmente muito pegado também, e muito, muito difícil. E ali foi onde começou tudo, essa história nossa de chegar a C, se manter vários anos na C, 5 anos, depois a B, mais 2 anos e continuamos aqui. Subimos e a galera fica dizendo, pai, ficou comemorando permanência. Rapaz, só comemora permanência quem tem o gosto de subir. Pois é. Quem nunca subiu não sabe o que é permanecer, pai. Pois é. Então, dentro das patulinhas, só a gente mesmo. Deixa isso aqui com a gente, né, que a gente sabe. Ítalo, eu queria saber uma coisa de você. Fábio falou de um jogo, eu queria que você falasse de um gol do Confiança que te marcou. Olha, um gol, eu vou lá pra final de 2009, inclusive no Clássico. Os gols, né, de Zé Paulo ali, e como foi a atmosfera daquela final. Inclusive tava com o Fábio, nós fomos pro jogo. Comemoramos no Siqueira Campos, ousadia, naquele ano ali. Mas o que ocorreu ali antes do início da partida, como a torcida chegou e Robinho, acho que foi expulso. Robinho foi expulso. Né? Sim. Ainda no primeiro tempo. E Zé Paulo é tanto que virou uma parte da música, né? Pra mim ali foi marcante. Claro, teve Erechim que nós estávamos lá. Foi muito emocionante, mas esse 2009
tá marcado. Não só um, os dois, né? Pois é, e aquele jogo tem completo no YouTube, Neto Tem. Brito que colocou, Isso, é o dois. transmissão da Saudoso Neto TV, a Perpé Neto, que eu não tive a oportunidade de conhecer, né? A gente provavelmente até poderia estar aqui ou não hoje, que Com ele certeza. já tinha ido embora, tava trabalhando fora daqui, né? Então não sei se exatamente a vida ia nos unir pra gente estar aqui hoje, mas com certeza em algum dia ele ia passar por aqui. Que Neto hoje nos abençoa, né, nesse podcast aqui. Inclusive, falando de Neto, ele foi com a gente Aham. pra Feira de Santana, no primeiro jogo do acesso. Sim, do Eu primeiro viajei- acesso. Eu viajei com o Neto para Arapiraca também, em 2016. E aí ele, que fez bastante coisa, botou aquele jogo no YouTube. O Zé Paulo, quando fez os gols que dá entrevista no final, revela que a mãe dele tinha falecido no dia anterior do jogo. E o cara vai lá e mete 2 gols com um sentimento de luto extremo. Tamo tendo invasão no podcast. Léo Sobral chegou aí. Chega aí, Léo, puxa uma cadeira, senta aí. Léo Sobral tá chegando aí, já vai fazer o segundo bloco com a gente quando a gente for falar. Falei da música. Falou da música, o Zé homem chegou. Paulo, o compositor chegou, viu? Pronto, tem cadeira aqui, Léo, pode chegar. Tem bronca não. Pode colocar aí. E ele bota o jogo no YouTube, tem tudo lá. Então quem quiser ver também, não vou botar link não dessa vez, senão vou me perder na edição. É só procurar aí, final de 2009, você vai achar. E Danilo, eu queria saber uma coisa de você. Um jogo, um gol, um título do Confiança. Rapaz, um título, sem dúvida, é esse que Ítalo falou, 2009. É meu primeiro título como torcedor, eu comecei a torcer em 2008. Agora um gol, o Thiago de pênalti, 3-2. Que tinha toda aquela polêmica que o Sergipe acusava o Confiança de só ganhar as partidas com gol de Mas pênalti. o gol não foi de Iago, não. Não, o pênalti foi nele. Thiago O sofreu Thiago pênalti. sofreu o pênalti, isso. Jogadaça ali, né? E, velho, acho que foi o último lance da partida, né? Uhum. Depois que fez o gol, acabou, ainda, né? acho que ainda Foi de teve um... Thiago Silvio, E se eu não tipo, tô enganado. E teve toda aquela polêmica, Foi lá. né? Isso, Thiago Silvio. Teve toda aquela polêmica, né? Silvinho? Vá, diga. Que o Confiança só ganhava... Era Tito na época, né? Aham. Só fazia gol de pênalti. E eles trouxeram o juiz de fora pra esse jogo. Eles Uhum. pagaram 18 mil, eu acho. Alguma coisa assim. Ih, não tá gravando não. Apagou ali agora. Vá, pode continuar que a gente tem áudio aqui. Beleza, aí eles pagam esse dinheiro e no último minuto o Iago sofre o pênalti e foi uma emoção assim, velho, sem explicação, velho. E um jogo assim que me marcou também foi Copa do Brasil 2009, 3-2 contra o América de Natal, que o Confiança vira. E eu me lembro claramente que tipo, a gente tava puto, tava 2-1 pro América. E o treinador, que era o Luiz Carlos Cruz, ele chama no banco aquele lateral Fabiano e aquele volante predador Rivaldo. Eu botei a mão na cabeça, eu disse, agora fudeu, acabou. Vamos tomar goleada. Fabiano faz um gol e Rivaldo joga como nunca e o Confiança vira 3-2. Eu saí do estádio Aquele loucamente, dia velho. que o Confiança se revestiu de Campinense, foi que a gente deu um Rapaz. 3-2 de virada. Ave Maria. Não, aí esse dia esqueça. É melhor. Pronto, Maestro vamos começar, vamos falar de conselho fiscal, tendo entendido quem são essas pessoas e de onde elas vieram, para onde elas vão. Vamos saber agora, né, de onde vem esse conselho fiscal. Agora sim, começando, rapaziada, vamos falar um pouco sobre conselho fiscal. A gente já conhecia um pouco deles e eu queria perguntar, começando com você, Fábio. Precisa de alguma formação específica? O estatuto necessita ou precisa, como é que fala a palavra? Exige, né? Exige que tenha alguma formação específica para ser conselheiro fiscal do clube? Então, Fernando, os artigos que tratam sobre o Conselho Fiscal no Estatuto do Confiança não exigem nenhuma formação técnica na área contábil ou financeira. E isso será objeto de sugestão por parte de nós, conselheiros fiscais, ao Conselho Administrativo, que vai fazer a estruturação, né, do novo estatuto. E essa é uma mudança importante porque você não pode tratar de números se você não conhece. Uhum. Então, e isso não é só uma falha do Estatuto do Confiança, mas é uma falha de vários estatutos em vários tipos de atividades da nossa sociedade. Isso você encontra em condomínios, por exemplo. Os condomínios que eu conheço, a maioria não exigem formação técnica
técnica dos conselheiros, ou no mínimo de um conselheiro do presidente, ou o que seja. E isso é uma coisa importante, porque você não adianta você ser de outras áreas e trabalhar com números. É igual você querer fazer trabalhos na área jurídica, você sendo um profissional da área de exatas. Então, são coisas que você não tem muito que fazer ou ajudar. Então, infelizmente, não, mas em outros estatutos mais modernos, o de Fortaleza, eu cito como exemplo, lá ele trata claramente sobre a necessidade de profissionais da área de contabilidade. Certo. Sabendo disso, hoje o Conselho Fiscal é formado, pode ser com você, Danilo. Quem são os conselheiros fiscais do Confiança hoje? Se você souber da formação deles também, para passar para a galera. Então, baseando-se pelo estatuto, o Conselho Fiscal é formado por uma chapa de 6 pessoas, sendo 3 titulares e 3 suplentes. Então, os titulares é Fábio, André, que não pôde estar aqui hoje, e Alezinho, que também não pôde vir. E os suplentes sou eu, Ítalo e Felipe Leite. Tá. No quesito formação, que você perguntou. Eu sou formado em ADM, Fábio é contador, Ítalo é biólogo, Felipe Leite é engenheiro, Alezinho é engenheiro e André é formado em TI. Pronto. Basicamente é isso. Então a gente tem aí para cuidar dos bichos, Ítalo, né? eu que e assim, tomo conta. A nossa decisão em colocar Fábio como presidente, um dos pontos citados por todos, um dos fatos é que ele é contador. Então, ele tem mais experiência do que qualquer um de nós, né? Sem dúvida. Além de contador também, é conselheiro fiscal do condomínio, né? Isso que você estava dizendo aqui, dou Fábio. ajuda também ao nosso condomínio lá. Já tem experiência, né? Já tem essa experiência em ser conselheiro. Inclusive, estou furando a reunião do condomínio hoje. Alô, galera do condomínio, tamo junto. É o Life Jabotiana. Um É abraço isso aí, lá. porque tem jogo domingo, só por causa sim. disso. E entendendo que a gente tem esse conselho fiscal agora, né? Hoje são 6 que foram eleitos na chapa eleita lá na eleição, inclusive a FAST colocou o nome meio despretensiosamente, pelo que eu soube, depois acabou sendo eleito, mas com pessoas capacitadas. Eu queria saber, Ítalo, qual o papel do Conselho Fiscal? Quais as atribuições que ele tem? Então, primeiro voltando a essa questão que você citou porque nós colocamos, né, a chapa para disputar essa instância importantíssima, é o fato que o Confiança tinha, né, até gestão passada, um vácuo de uma instância importantíssima, que é o Conselho Fiscal, está lá no Estatuto. Inclusive, a última gestão saiu sem apresentar as contas e sem assembleia de prestação de contas, que foi até uma crítica que eu fiz lá na posse, tudo. E um dos objetivos nossos foi esse, né? O clube do tamanho do Confiança, a instituição Confiança, que é uma empresa, né? O Fábio depois pode falar um pouco mais sobre isso, que ele é especialista da área. Não ter um conselho fiscal ativo, isso só vem a prejudicar o Confiança. É tanto que um dos pré-requisitos do conselho fiscal, sendo redundante, é fiscalizar as contas, documentos, relatórios do clube, do Confiança. Sim. Também a questão contábil, previdenciária, essa fiscalização todinha faz parte do conselho fiscal. E é ele que tem como parâmetro fazer o relatório anual, enviar para o Conselho Administrativo e, consequentemente, apresentar isso em Assembleia de Contas anualmente. Por isso que foi lá na campanha que a gente falava muito, não teve Assembleia Geral de Contas, no último triênio. E é para ter anual, né? E pelo estatuto triênio, né? É para ter anualmente ao término de cada gestão. Então, o papel principal é essa fiscalização das contas do clube, desse documento. Basicamente é isso. E o Conselho Fiscal, ele está acima do Conselho Administrativo, ele está acima da diretoria executiva? Como o Conselho Fiscal se coloca mediante a essas outras instâncias do clube? Bom, na questão do Estatuto do Confiança, ele é muito limitado, o que é um erro. Porque o Conselho Fiscal, ele não é só para fazer análise contábil, financeira, patrimonial, tributária, previdenciária.
Não é só para isso. O próprio título já diz, fiscal. Ele é o fiscal do clube. Ele pode atuar em todas as áreas, inclusive, como eu citei o Fortaleza, vou citar mais uma vez, o Estatuto do Fortaleza traz outras atribuições, tipo assim, que o Conselho Fiscal, o presidente do Conselho Fiscal, ele pode indicar, caso ele não seja possível a presença dele, um membro para que participe das reuniões ordinárias provocadas pelo presidente, pelo executivo. Um exemplo. Certo. Então, por que isso? Porque o Conselho Fiscal tem que estar atento a tudo que passa no clube. Outra coisa que o Confiança no Estatuto traz, que os contratos devem passar pelo administrativo. Os estatutos modernos falam que deve passar também pelo Conselho Fiscal. Isso é uma coisa muito óbvia. E o Estatuto do Confiança é omisso nesse sentido. Ele se limita a essas questões que eu citei, contábeis e tal. Então, assim, não é que o Conselho Fiscal esteja hierarquicamente acima ou abaixo de ninguém. Na realidade, ele é um setor que trabalha, tipo, paralelo, fiscalizando tudo. Independente. E a única coisa que ele não pode fazer é interferir nas decisões do administrativo e do executivo. Ou qualquer outra área que seja. Sim. Mas, só um adendo ao que Ítalo falou, o Conselho Fiscal, embora no seu estatuto fale que tem que se reunir uma vez ao final do ano, do exercício, para dar o parecer, não, as pessoas confundem muito e entendem que o Conselho Fiscal só deve se reunir uma vez no ano. Entendi. E não é isso. O Conselho Fiscal, ele tem que ter acesso ao clube a todo momento. Qualquer necessidade, ele provoca o executivo ou o administrativo também, que seja o deliberativo. E lá ele vai citar as informações que necessitam e todos eles têm a obrigação de informar. E é por isso que o administrativo, agora que vai trabalhar, né, já existe uma comissão formada para poder modernizar o estatuto, atualizar. Nós queremos dar várias sugestões porque o Confiança tem que estar preparado para amanhã. Sim. E o que nós queremos dar de sugestões não é para nós conselheiros apenas hoje, mas é para o futuro, para o que venha, porque eles são salvaguarda do clube. Sim. É o Conselho Fiscal. Então, às vezes eu sinto que existe assim um pouco de afastamento do Conselho Fiscal do clube. O clube muitas vezes faz isso de forma aparentemente proposital e é um erro. E é um erro. Não que o Conselho Fiscal esteja aqui querendo fazer caça às bruxas, não é isso. Ele tem simplesmente que cumprir o seu papel. E para cumprir o seu papel, ele precisa que tanto o Conselho Administrativo e principalmente o Executivo, ele participe, ele facilite o trabalho. Então, nós como conselheiros fiscais, eleitos, né, isso é bom que se diga, eleitos, nós temos uma grande responsabilidade do qual o nosso torcedor, que nós somos torcedores também, determinaram para nós fiscalizarmos os clubes. Então, nós não podemos nos omitir. Sim. Então, o clube precisa dar subsídio. Nós estamos pleiteando uma reunião com o presidente, estamos aguardando o posicionamento dele, é natural, agenda e tal, e para tomar pé da situação de como anda o clube. Né? E primeiramente é isso. E depois desse passo dado, nós vamos dar as diretrizes. Sim. Mas lembrando que estamos atentos, estamos de olho, mas não com o objetivo de prejudicar o clube. Muito pelo contrário. Estamos aqui para se somar. Mas eles precisam entender que o Conselho Fiscal está aqui e precisa ser visto e precisa ser ouvido. Visto, ouvido, é tudo que você tá vendo aqui nesse podcast. Por isso que eu trouxe esses caras em áudio e vídeo, né? Diferente do Conselho Administrativo, que tem a mesa diretora com 3, sendo vice-presidente e secretário, o fiscal tem isso, vice-presidente, tem o outro que é secretário, não, só define o presidente mesmo. 3 titulares, sendo que um dos titulares é o presidente. Somente. Somente. É eleição da presidência. Né? No caso, a nossa primeira reunião que ocorreu no mês passado foi a eleição de Fábio como presidente e as deliberações que nós tomamos, inclusive solicitar essa reunião com a diretoria executiva. Sim. Inclusive, a gente colocou
uma das pautas, não somente a diretoria executiva. Nós temos que conhecer também a estrutura administrativa, porque a gente é parte do clube. Então, a gente Sim. não precisa sempre pedir uma licença executiva, entendeu? A gente tem, pelo estatuto, esse pré-requisito de chegar nas contas, né? Independente e além disso. de ter estatutariamente esse direito, o Código Civil também Sim. nos ampara, Aham. né? Então, assim, porque eu já tenho muita experiência como conselheiro fiscal. eu milito nisso já há um bom tempo, já de vários condomínios. Todo condomínio que eu vou, o pessoal pede, eu vou lá e tal. Não, assim, eles nos colocam como tipo assim, como pessoas que estão ali para engessar, para impedir, para atrapalhar. Mas não é. Sim. A gente não pode ver erros e aceitar. Sim. Tipo, se nós fôssemos conselheiros das gestões anteriores, jamais nós íamos permitir que se encerrasse um exercício 2, 3 e não ter prestação de contas. Sim. Isso não é plausível. Finalmente, o Conselho Fiscal estava fazendo o que ali? Quem era o Conselho Fiscal? Quem é? Então, Não, era uma grande esse é um pergunta ponto essa, né? importante de se Que ninguém nem frisar. sabia quem era o Conselho Eu Fiscal. acho que eu falei isso quando eu tive aqui, Sim. enquanto FAST, que a gente descobriu que ninguém sabia. Nem quem tava dentro do clube sabia. Foram descobrir depois, né? E mesmo assim, cometeram um erro na época que, tipo, o Conselho Fiscal foi tirado do administrativo. E, na Sim. verdade, as eleições são distintas. E até outro ponto que Ítalo falou, nessa mesma reunião, que foi a nossa primeira reunião, a gente discutiu também a questão da contribuição, né? Sim. Ficou estipulado o valor de R$500 para o Conselho Fiscal, certo? Que a gente vai dividir entre os conselheiros. Sim. Como não tinha isso oficialmente no estatuto, a gente fez a gente escolheu esse valor para ser contribuído como o administrativo também colabora, né? Aham. Para ficar igual, né? Veja Por esse como o quesito. estatuto é omisso. Mas não é R$500 por cada, não. É R$500 total. Não, total. Entendi. No mínimo, né? A gente estipulou no mínimo R$500. Somando Tá valendo seis. mais do que o gol do Lagarto, rapaz. É porque assim, Empatou, né? No segundo cheque. É foi mesmo, 500. teve o É segundo. porque oficialmente, tipo, o Conselho Fiscal, ele só tem os 3 titulares, né? Aham. Ali, nós 2 suplentes, fora Felipe Leite, mas são os três titulares, então é um conselho muito enxuto, né? Aham. Inclusive é uma das propostas que Fábio, como presidente, vai citar sobre Aumentar. ter A um quantidade aumento, de né, Fábio? conselhos. Sobre Tem isso. que Sim. ampliar porque veja como acontece. Você tem uma diretoria executiva, presidente, vice-presidente, patrimônio, não sei o quê. Você tem uma galera trabalhando ali dentro do clube, dando tudo melhor e tal. E você tem 51 conselheiros, você tem 16, né? Suplentes Isso. administrativos. E para fiscalizar tudo isso tem 3. Como é que faz, né? Veja como o fiscal, ele é colocado um pouco de lado. Aham. E a gente quer mudar isso. Quer mudar e é Vamos oportuno mudar, né? essa reforma aí do estatuto para que lá onde tem o Conselho Fiscal seja mais amplo no estatuto, né? Seja mais amplo e que não precise que o Conselho se reúne e decida, né? Que lá ele deu direcionamento, né? Ele deu direcionamento, não. Isso aqui torne claro, porque quanto mais fica obscuro, acho que pior para o clube, Sim, né? sem dúvida. Então, é essa a ideia, né? A ideia de melhorar essa questão, ter um bom relacionamento também com a executiva, né? E o administrativo. Exatamente. E trabalhar em prol do confiança, que eu acho que é o grande objetivo de todos aqui, né? E Fábio, a gente falava aqui dessa prestação de contas que não houve, né, no último triênio e não deixaria, né, acontecer isso se fosse essa gestão atual. Mas não só isso, né? Tem várias outras coisas que têm aparecido no Confiança aí, da última gestão, de alguns problemas com jogadores que estão exigindo alguns Direitos, pagamentos dos seus direitos trabalhistas e que são coisas que também foram acabando sendo atropeladas pelos conselhos que certamente foram coniventes para aquela situação. O Ítalo até fez uma fala sobre isso na posse dos conselheiros na federação.
E aí eu queria saber quais são as metas desse Conselho Fiscal para esse ano agora e para o triênio. Pode ser com você, Fábio. Então, eu acho que um dos primeiros pontos, né, é essa reunião que nós já citamos aqui, ter o contato mais aproximado, né, com o presidente e ter acesso às informações, né, e partindo dessas informações a gente poder deliberar do que é que a gente vai fazer. A princípio, obviamente, nós vamos querer ver as contas do clube, porque existe uma confusão que as pessoas fazem. Ah, mas a gestão, vocês não estão na gestão de 2022, 2021 e tal. Embora nós não fôssemos os responsáveis pelo conselho àquela época, mas nós podemos exigir hoje. Sim. Uma coisa não anula a outra. Né? Eu trabalho também com contabilidade eleitoral e acontece muito nos partidos. O presidente some, briga, não quer mais saber do partido, mas ele está como responsável no TSE. E aí o que ocorre? O juiz determina, e está na legislação, só que aí tem legislação para isso. É onde eu falo que o estatuto é omisso. Lá existe a legislação eleitoral que diz que os sucessores são responsáveis pela apresentação dessas contas. Entendi. Então, fazendo uma analogia, você entende que, embora nós não sejamos responsáveis pelos atos praticados lá atrás, mas nós podemos cobrar a não apresentação das contas. Entendi. Uma coisa não anula a outra. Vamos falar então das metas mesmo. Como é que você imagina o Conselho Fiscal daqui a 3 anos? Como você espera entregar esse Conselho Fiscal para o próximo Conselho, ou reeleição, enfim, para o próximo Conselho, vamos botar assim, né? Como você espera entregar já com tudo que vocês planejaram já definidos? Então, a ideia do Conselho é que, além de modernizar, de tornar claro essas regras mais pré-definidas, né, do Conselho Fiscal, das suas atribuições, dar uma extensão maior ao Conselho Fiscal, que o clube também precisa participar e apresentar as contas para e passo, não precisa encerrar ciclo, né? Não precisa, você pode apresentar, até acho que foi sugestão sua, Portal da Transparência. Sim. Eu já trabalhei com algumas entidades sem fins lucrativos, ainda trabalho, e a gente publica os balancetes mensalmente. Eu sei que para o clube é mais complicado, mas que não fique o site do clube sem ser alimentado com as informações dos balanços, do balancete, entendeu? Não precisa você esperar para fechar o ciclo do exercício, não precisa. Você pode, se não pode ser a cada mês, ou a cada 2 ou 3 meses, no máximo, você ter lá um perfil financeiro do clube. Sim. Né? Porque o clube é do povo. E isso mostra um sinal de organização, né? Exatamente, a credibilidade. Então, essa é uma meta, isso faz parte de um dos nossos objetivos, a transparência. Eu acho que todo mundo fala em transparência, a palavra é bonita, mas não é fácil cumprir. Porque ali são muitos setores que vão girar, muitos interesses, e muita coisa fica um pouco escondida e precisa aparecer, né? É claro que a gente tem que entender que existem coisas que, até pelo bem do clube, elas ficam ali no meio do conselho, dos conselhos, né, da executiva, porque realmente nem tudo se pode falar. Não que aqui a intenção do Conselho Fiscal seja esconder nada de ninguém, não é esse o objetivo. Mas tem coisas que você não pode falar abertamente, que você pode, tipo, você vai fazer uma auditoria. Sim. Né? Você fala muito em auditoria, é muito bonito falar em auditoria. Mas se você faz uma auditoria, por exemplo, encontra várias falhas, você publica essa auditoria para todo mundo ver, para todo torcedor ver, você vai chamar os entes fiscalizadores para cima de você. Sim. Então você vai chamar os órgãos que não estão nem aí para você e vai pegar de bandeja. Ah, quer dizer que a Confiança está trabalhando assim? Vou lá para cima deles. Então, não pode ser assim. Sim. Então tem coisas que você tem que trabalhar de forma interna. Exato. Mas não pode deixar também que as coisas sejam todas dessa forma. Correr frouxo, né? São coisas que você vai, de fato, prejudicar o clube.
Mas o torcedor não pode, tipo, Não, e são saber. exigências mínimas, muitas Mínimas. vezes que não estão sendo cumpridas, né? Você não pode, tipo assim, ter um sócio torcedor e você não ter dentro do clube um tratamento de transparência disso. Aham. Do que você arrecadou, do que você gastou, com o que você gastou, para quem você pagou, entendeu? Sim. E você ter as notas, os recibos daquelas transações, porque não é você jogar número lá, né? Eu falei aqui para vocês que trabalham com eleitoral, e lá como é que a gente trabalha? É tudo que a gente recebe e que a gente paga, nós temos que apresentar o PDF da nota fiscal, do extrato, do comprovante do TED, da transferência, do PIX, o que seja. Sim. Porque tem que saber origem e destino. Aham. Não é simplesmente jogar número lá, não, gastei com isso, sim. Será que você gastou mesmo? A gente não está falando isso do Confiança, a gente está falando Sim. em linhas gerais, Aham. né? Em linhas gerais. Então, assim, precisa ter esse tratamento, né? Isso já seria uma grande evolução, terminar daqui a 3 anos com Confiança, com os seus balanços, seus balancetes, seus pareceres dos conselhos, ali, transparentes, para todo mundo ver, né? Seria um avanço, essa é uma ideia. Massa. É uma das ideias, né? São várias ideias que a gente tem, mas obviamente que a gente precisa do apoio da diretoria. Aham. Porque se eles não derem subsídio para isso, fica bem complicado. E aí termina virando... Cada um rema para um lado e ninguém vai para frente. Exatamente, você não sai do lugar. Uhum. Né? E ninguém tem interesse aqui de estar criando confusão, ou brigando com diretoria e criando mal-estar. Não, a gente quer trabalhar de forma conjunta, né? Para o crescimento do clube. É isso. A gente Diga. quer, assim, simplesmente cumprir os pré-requisitos que nós somos eleitos, como disse. Eu acho que, inclusive, a gente marcou uma reunião logo após que fomos eleitos, ano passado, e nós fizemos até um levantamento de portais, né, de transparência de vários clubes do Nordeste. E, tipo, a gente às vezes sabe mais do Sport, do Paysandu, do ABC, do Goiás, do que do próprio clube que nós somos associados. Então, se tiver uma meta que a gente vai lutar para conseguir incluir e atualizar sempre que possível, tá atualizado lá no site, inclusive tem lá no site, transparência, só que a transparência parou em 2019. Sim. Então isso daí é uma meta que nós temos. O resto ninguém vê porque é tão transparente. Velho. Então, é uma meta que a gente, enquanto Conselho Fiscal, vai estar buscando fiscalização e fazendo, no mínimo, balancete pro o sócio, o torcedor, ter uma noção. Sim. O clube. Isso é bom pro clube, né, Fábio? Porque se tem a questão, exemplo, Petrúcio, que é o vice-financeiro, citou ontem, uma situação complicadíssima. Sim. A gente vai ter uma noção bem mais documental quando tiver essa reunião e esse acesso, mas pelo que foi citado, é algo que, na hora que eu fiquei sabendo, arregalei os olhos. 400 mil de despesa fixa e somente 120 mil reais de receita, então é insustentável. Sim. Se a gente for olhar isso. Então, quando o torcedor tem acesso frequente a essas informações e de forma transparente, ele vai buscar contribuir, né? Porque ele tá sabendo, ele tem uma noção. Melhor do que o boca a boca. Não, aconteceu isso, aquilo. Então, o clube tem que se profissionalizar. Sim. Enquanto instituição. Confiança gigante para estar sendo, como foi gerido em certo ponto, de forma amadora. Não dá, né? Então, Sim. a gente tem que evoluir nesses pontos. O tempo não cabe mais. O que a gente já viveu de transparência, tão transparente que ninguém via nada. Você ia dizer, Danilo? Só pegando um gancho aqui na fala de Fábio. Às vezes a gente fala, e é bom citar algum exemplo. Eu sempre gosto de pegar alguns exemplos. Teve 2 fatos que a gente pode usar como exemplo no que o Fábio estava falando. Por exemplo, aquela reunião que teve do conselho antes da eleição, que foi a maior confusão, teve aquela discussão, para ver como Confiança funcionava. Tipo, uma reunião do conselho é para ser aberta para todo mundo. Tipo, quem é torcedor, talvez não, pelo que o estatuto diz, não possa falar. Você não tem o direito de falar, mas você pode estar lá para ouvir. Você tem o direito de ir como o ouvinte. E os caras tentaram fazer como se não pudesse. Sim. Tipo, essa é uma das metas que também entra no caso do Conselho Fiscal, né?
E o outro ponto que o Fábio fala é que nem tudo pode ser exposto, mas também não dá para correr frouxo. Entrando nesse tema que ele também falou do sócio-torcedor, ficou essa polêmica no ar. Saiu a DataClick, vai entrar a empresa nova, a briga é por causa do contrato, mas como é o contrato, não é o contrato, essas questões, né? Tipo, nem tudo que está no contrato pode ser dito publicamente, claro, a gente sabe, mas também não dá para ter um contrato de gaveta que o conselho não olhe em momento nenhum, né? Sim. Porque assim, se for julgar pelas especulações, que eu não vou nem falar porque eu não sei se é verdade, mas se fosse julgar pelas especulações, o contrato era absurdo. O Confiança estava tomando nitidamente prejuízo. Entendi. Quem analisou esse contrato, né? Aí entra também naquela questão. Tem um tempo que o Confiança não presta contas, né? Porque se fosse prestar contas, daria conta do contrato, né? Nessa linha. Entendi. Pra gente passar pro próximo tema, né? A gente já falou um pouquinho... Só falando, Diga. Complementando aqui o que Por o Danilo favor. citou, o estatuto tem que prever a transição. Porque, tipo, se você faz uma mudança de um contrato como foi esse agora, importantíssimo, né? Que foi o sócio-torcedor. Inclusive trazendo prejuízo ao clube, porque o clube ficou sem arrecadar um período grande aí, sem arrecadar. E você tem esse momento de análise dos contratos e tal. Eu pergunto, foi analisado por quem? Porque os conselhos estavam entrando. Então, provavelmente, somente pela executiva. Então, nesse momento, deve ter previsão para a transição. Entendi. Alguém precisa analisar isso e deveria ser o conselho, né? Se fosse até o mandato do conselho anterior, seriam eles. Se fosse a partir de 2023, seria o atual conselho. Mas tem que ter uma transição. Isso aí, Fábio, também é um reflexo de como o processo eleitoral foi arrastado, né? Também. A gente estava aqui nessa conversa sobre o processo eleitoral, a FAST veio aqui também para fazer a conscientização. Inclusive, eu aprendi pra caramba sobre isso, estudando sobre estatuto. E nunca pensei que fosse fazer uma cobertura de eleição, ainda mais contar voto, como eu estava lá no dia. Mas esse processo eleitoral foi arrastado de um modo que era inimaginável pensar que o Confiança estava de férias, com praticamente 4 meses de férias, e os caras segurando a eleição por causa da eleição para presidente e governador. Mas é justamente isso acarretou nessa questão do sócio. Isso, de chegar no começo do ano e a executiva, apesar de permanecer, né? Mas vários contratos ainda tiveram que ser revistos, o conselho que saía não conseguiu fazer transição, porque já faz a reunião nos 32 de dezembro, praticamente, a reunião lá que aconteceu. Então, que essas atitudes, que essas ações não se repitam mais. Eu sei que o Conselho Administrativo vai ter que ter muito trabalho, porque são muitos pontos em aberto. Muita coisa que nós estamos citando do final do ano para cá. Sim. Alguns problemas, mas é durante toda a gestão, né? E muita coisa assim não é nem culpa direta do presidente, por exemplo. O estatuto não prevê, entendeu? O estatuto tem que estar preparado para esse momento de transição e ele tem que dar prazo para tudo. Só aproveitando essa parte de transição, para deixar claro assim, que eu vejo muitas vezes, desde que a gente foi eleito, eu vejo muito torcedor se perguntando assim, e agora, né? Uma parte da torcida foi eleita, digamos assim, né? Alguns representantes. Mas o que a galera precisa entender é que, tipo, tá no começo. Vai levar um tempo. Só pela nossa conversa aqui, em pouco tempo, a gente conseguiu levantar vários pontos que precisam ser mudados. Fora vários outros que não vai dar tempo da gente falar aqui. Então, vai levar um tempo para o que a gente construiu durante a eleição surtir um efeito de ter chegado nesse local e construir alguma coisa nova. Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, no fiscal, não tem nada. Como o Fábio falou, não teve transição. A gente não recebeu nada de ninguém. Por exemplo, o conselho fiscal anterior não chegou pra gente, ó, tem esses documentos, é assim, a gente funciona dessa forma. Não, simplesmente a gente tomou posse lá e agora faz o quê? Tipo, a gente tá construindo do zero. Então, é bom que a torcida tenha essa consciência que muitas vezes eu sei que, como eu sou torcedor, então eu sei disso, o resultado no campo é o mais importante. Quando o resultado no campo não ajuda,
Ninguém quer saber Sim. se tem Só conselho, se deixando não claro, tem, né? Xinga logo tudo. Eu entendo essa parte porque eu sou torcedor, mas Já xingamos muito. já xinguei muito. E ainda vai continuar. E vou continuar, mas também agora, como eu tô do outro lado, eu comecei a ter essa consciência que não é bem assim, né? Assim, Uhum. eu entendo, mas tem momentos que a gente fica também sem ter muito o que fazer porque tá no começo, pô. Sim. Ainda tá sendo discutido as coisas. Por exemplo, no Conselho Administrativo, eles estão criando instâncias de 3, 4 pessoas para discutir determinados assuntos. No fiscal, vai ser mais ou menos da mesma forma. Uhum. É só deixando claro que... Diga, Que Fábio. tá no começo, entendeu? Já Porque que você citou para o torcedor que nós estamos com as mãos atadas, mas também isso é natural do início do processo. é assim. isso, é no início. E que nós já protocolamos, né, com a direção, a solicitação da reunião. O presidente já se pronunciou previamente de uma data, Uhum. vamos ser justos, né, e está Sim, dependendo dos outros membros também da diretoria, para marcar essa reunião que é importantíssima para o conselho, para o clube, né? Então, assim, foi solicitado. E a partir daí é que é o start. O pontapé inicial, né? exatamente, para que a gente possa deliberar os caminhos. E Fernando, falando sobre essas metas, quando a gente construiu a ideia da chapa, foi para também moralizar essa questão da Assembleia Anual Uhum. de prestação de contas. Então, da nossa parte, inclusive, no caso, o Fábio, que está como presidente, ele tem o poder de puxar a Assembleia Geral. Tá. Da nossa parte, nós queremos, claro, uma boa relação com a diretoria executiva, com o conselho administrativo, mas a gente vai estar cobrando para que comece a ser cumprido isso. Tipo, ao término do ano, em dezembro, como diz, decidir um período e ter a Assembleia Geral de Prestação de Contas de 2023, 2024 e 2025. Isso aí é uma meta que nós vamos, pelo menos a parte do Conselho Fiscal, eu creio que também a nova diretoria e o Conselho Administrativo também tem esse pensamento. Sim. É tanto que, tipo, a mesa, a gente tem contato com o Gilson, com o Landes e principalmente com o Dani, o Daniel construiu com a gente essa noção, né? Tipo, da importância da Assembleia Geral de Prestação de Contas de forma anual. Massa. Eu queria Até abordar porque um- se pegar um gancho no que Ítalo disse, a última Assembleia Geral que se tem conhecimento, quem tava lá ficou horrorizado, né? Uhum, eu lembro dessa história. 2019, né? Botaram um Foi PowerPointzinho o PowerPoint lá. com- Não, e- não teve, né? E se alguém... não teve um Eu PowerPoint, estava lá. então isso. E se alguém falasse qualquer coisa, era Deus nos acuda e a toque de caixa. Num instante acabou e tchau. Diga, Então, Fábio, pra você abordando completar. ainda esse tema, eu ouvi Petrus falando que as verbas da Tinimania, né, ficaram retidas por muito tempo, ainda estão, né? Mas eles fizeram um trabalho, a antiga diretoria, para poder liberar os recursos e foi liberado para a quitação de outros débitos e tal. E que eles apresentaram a documentação à Caixa Econômica para que isso fosse possível, né? Uhum. Aí eu pergunto, né, que documentação é essa? Porque quando Petrúcio falou, ele falou que as exigências da Caixa Econômica seria balanço e tal, né? Sim. Esse tipo de documentação. Aí, por que essa documentação não foi repassada para o Conselho? Sim. Para análise também. Uhum. Assim, ele que participou, né? Ele já vinha lá do Conselho, né? Sim. Então, ele pode falar melhor do que eu, não sei do que se trata, nem estou julgando. Uhum. Apenas eu estou Eu não sei se afirmando- Petrúcio era do Conselho Não já. era? Não sei. Pedro que era. Eu acho que Ah, Pedro que era. Pedro. Pedro, acho que era Pedro que era. Então, assim, se foi apresentada E uma Mateus também, se eu não me documentação engano. com essa finalidade, existe uma documentação de prestação de contas, porque o que a Caixa quer é prestação de contas. Uhum. Seja ela através de balanço, seja ela de demonstrativos de receitas financeiras, eu não sei qual foi a documentação que eles apresentaram, mas existe o justamente contábil, demonstrativo de resultados, livros diários, razão, eu não sei o que eles apresentaram. Mas Inclusive, se tem, a gente vai ter se que ter existe acesso, essa né? documentação, a gente Sim. tem que ter acesso e analisar. Ou seja, não está zerado, tem alguma coisa. Uhum. Porque se apresentou para a Caixa Econômica, isso existe. E me chamou a atenção, acho que foi com você, não foi que ele falou, não foi com o Mário.
Tá. Ele abordou esse tema. Foi mesmo, com com o Mário. o Mário. Ele abordou esse tema e me chamou a atenção. Eu digo, bom, se ele falou que tem, ele tá tendo mais acesso, e hoje é nosso vice, né? Isso. Então, assim, ele, do financeiro, então, assim, ele, no momento ele tá tendo mais acesso a essa documentação, então ele tem mais conhecimento e mais embasamento do que a gente para falar. Mas, assim, então existe. Algum documento, algo de prestação de contas, então, que seja apresentado, nem que seja isso, para que a gente possa começar a entender a situação do que é preocupante pelo que ele abordou. É muito preocupante. 200 e poucos mil de déficit, complicado, né? É uma situação muito complicada, por isso você que é torcedor precisa ajudar de alguma forma. Agora no sócio torcedor você pode ajudar dessa forma com esse conselho fiscal. Existe essa esperança realmente de que haja uma transparência para você ter a sua segurança que você está colocando o seu dinheiro em algo que está sendo bem investido. Vai, né? A gente passou sobre vários pontos. Eu até ia falar mais alguma coisa, mas na verdade a gente já falou praticamente sobre tudo que teria. Tem mais alguma coisa que eu não falei sobre o conselho fiscal que é imprescindível a gente falar agora, sim ou não? Dá para deixar para o próximo programa, quando a gente Por mim, já sobre tiver o conselho tá tudo certo. Não, eu acredito eu acho que nós batemos muito nesse ponto. Eu quero reafirmar. Conselho fiscal tem que ser visto. Sim. Conselho fiscal do Confiança hoje existe. Conselho fiscal, pra gente, o que passou, não importa. Importa da agora pra frente. Então, o Conselho fiscal precisa ter acesso facilitado. Não é favor, é direito. O Conselho Fiscal não vai... E dever também. E dever, também. E dever acima de tudo. O Conselho Fiscal não vai esperar dezembro para analisar 12 meses de contas, não vai. Sim. Nós vamos fazer reiteradamente a solicitação da documentação. Inicialmente vamos conhecer, mas a gente vai estar o tempo todo, a cada 2, 3 meses, a gente quer ver a documentação. Queremos o acesso à contabilidade do clube, conhecer o profissional responsável, ter acesso a ele, acesso ao certificado digital do clube, para saber se as informações, se as obrigações acessórias do clube estão sendo enviadas corretamente. Não julgando o colega, Sim. Nada a ver, mas é nosso dever. Entendeu? Então, a gente vai atuar. O torcedor pode ficar tranquilo, que o Conselho Fiscal vai atuar. E eu tenho certeza que o Pedro vai dar todo o subsídio pra gente. Não vai criar dificuldade. Por quê? Ele já faz mágica. Ele já faz mágica. Sim. Né? A gente tem que até parabenizá-lo. Porque ele pegou o clube num momento dificílimo. Né? Conseguiu manter o clube na Série C. Tem todos os méritos. Ele, o nosso professor, né? E assim, e assumir um clube com déficit mensal, como nós estamos no momento, não é para qualquer um, não. Sem dúvida. Então, assim, a gente fala, mas às vezes até pode dar a entender que a gente quer briga, não, a gente quer ajudar. A gente não pode ajudar financeiramente ao ponto de cobrir um rombo mensal desse, mas a gente pode contribuir com trabalho, com apoio, né? com direcionamento. Né? Sem dúvida. Da mesma forma que o administrativo está fazendo, estão super organizados. Tá bonito de se ver. Por isso que o nome é conselho também. Né? Exato. Tem que aconselhar. Temos que apoiar. Temos que apoiar e chegar junto. Agora, não vamos esquecer das nossas obrigações como conselheiro. Né? Mas isso sempre de forma amistosa, sempre na esfera administrativa de preferência. A gente não tem intenção de judicializar nada. Para que isso? Sim. Forma Brigar democrática, contra o próprio clube, para quê? Não, eu tenho certeza que o Pedro está dando tudo de si. É um apaixonado pelo Confiança, igual a nós, então é ajudar. Mas que entendam que o Conselho Fiscal existe, foi eleito e vai atuar. É isso. A gente vai encerrar esse bloco agora, tendo falado de Conselho Fiscal. Só espero uma coisa, sinceramente. Que o contador do Confiança não seja o mesmo da Americanas. Né? Só isso. Mas de resto, a gente projeta um bom futuro pela frente. E vamos voltar, que a gente volta já já falando de clássico maior nesse domingo. É isso, vamos lá. Roda o patrocínio aí, meu filho. O podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado por empresas 100% proletárias.
Blue Pixel Comunicação Visual. Artes personalizadas para camisas, canecas, cordões e muito mais. No Instagram, @BluePixelDesign. E lojas oficiais do Confiança, onde você encontra toda a linha de produtos oficiais do Dragão. Shopping do Dragão, Avenida Pedro Calazans, 702, Getúlio Vargas. No Instagram, @Shopping do Dragão. Loja Nação Proletária, Rua Capitão Benedito Teófilo Ottoni, 444, 13 de julho. No Instagram, @Nação Proletária Loja. Vamos lá, vamos começar, estamos de volta, esse é o podcast Bancada Azulina, dessa vez com reforço de peso aqui à minha frente. Literalmente. Não foi por causa disso não, Léo, que eu quis falar, não foi isso não. Quis falar como compositor, a gente já citou sua música aqui, Léo Sobral de volta ao podcast Bancada Azulina, bem-vindo, Léo. Fala, DG, boa noite Ítalo, boa noite Danilo, boa noite Fábio. Boa noite. Sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês no Bancada Azulina e para falar de clássico que a gente gosta. E que fique bem claro, viu? Mais vitória do que derrota eu tenho, posso ter certeza. Ganhei muito mais deles do que perdi. E domingo vai ser outro cacete. Eu nunca vi o Confiança perder também atacando pro lado de cá, pro lado da gente. No segundo tempo, né? Porque ultimamente tem tirado um sorteio que a gente ataca pro lado de lá no segundo tempo e eu já fico com um sentimento ruim. Tem que atacar pro lado de cá. Mas eu quero começar falei com os nossos conselheiros aqui. Agora eu vou pedir para que eles tirem a toga, né? E vistam o manto proletário como torcedor. Esqueça que são conselheiros, que agora a gente é todo mundo torcedor falando de Confiança. Eu queria que começasse... Vou começar com você, Léo. Você já falou aí de seu histórico, né? Eu queria que você falasse de como é que tá a sua expectativa para esse clássico. Bicho, o time não tá jogando bem não, né? Mas é clássico, pô. Tem que botar isso na cabeça dos jogadores. Então, se é clássico, fala por si só. Os caras vão entrar com a faca nos dentes. Eu tô tranquilo. A responsabilidade é deles. Dessa vez, em muitos anos, a responsabilidade é dos caras. Então, eu tô tranquilo. Pode vir que a gente vai ganhar. Eu tô mais ou menos. Eu sinceramente acho que tô nesse mesmo pensamento. A responsabilidade é deles, mas projeto um futuro que ainda a gente vai enfrentar Lagarto, vai enfrentar Falcon. Eu não quero chegar lá no final dependendo de ter que vencer para se classificar, não. Eu quero já chegar bem pelo último clássico. Fábio, eu queria que você dissesse o que é que você tá achando desse Confiança até agora, que chega pro clássico. Esse time que chegou até agora, o que é que você viu? Então, eu acho que o Confiança, ele tá com uma deficiência que não é de hoje. Isso vem do ano passado. O time roda muita bola e finaliza quase nada. E é impressionante. Sim. Porque nós jogamos com o Ferroviário, né? O Ferroviário, toda bola que pegava, o cara chutava. Pois é. Toda bola abria, ele chutava. E o Confiança roda a bola para um lado, roda a bola para o outro. Aí vai, volta. Então, isso prejudica demais. Porque você chutando, você vai pressionar, você vai deixar a defesa preocupada, você vai forçar um erro. E o clube joga a bola demais para os lados. Então, tá faltando eficiência. Né? Tá faltando. É preocupante também a defesa. Está causando uma instabilidade muito grande. Né? Contra o Itabaiana mesmo, foi uma tragédia. E assim, a gente precisa entender que, como o Léo falou, é clássico. Não tem nada perdido, né? A obrigação, de fato, no momento é deles. Não, nós não estamos vivendo um bom momento. Não, apesar da pontuação não ser ruim, claro. Mas Confiança, como o Ítalo falou, é gigante. Confiança não pode entrar no clássico de cabeça baixa. Confiança tem que entrar no clássico e o torcedor tem que ir a campo. O torcedor tem que abraçar a causa e, se não lotar, mas pelo menos ter um público maior do que o adversário, porque essa é a nossa temática, é o nosso dia a dia, há muitos anos é assim, né? Sim. Então a gente tem que fazer a festa no Batistão e deixar o restante com os jogadores, mas precisa sim ter atenção, o professor vai ter que trabalhar bastante e acho que o psicológico principalmente, porque eu tenho certeza que eles no momento não estão seguros, porque realmente o clube está um jogo muito amarrado.
Muito mais rápido. Precisa soltar. O time precisa acreditar. Né? Acreditar. E, tecnicamente, é começo de temporada, mas o Campeonato Sergipano não dá para esperar. Sim. Então, o time tem que, se não for na técnica, que seja na garra, É na isso vontade. aí. Eu tava observando assim, o regulamento dessa vez, ele dá a chance do 6º colocado ser campeão, né? Então, a gente quer classificar logo para evitar que uma catástrofe aconteça antes nas quartas de finais, né? Que a gente já classifique direto para semi, que evita essa possibilidade de acontecer 2 jogos ruins do clube, o adversário vir melhor postado. Mas a gente pode ser campeão não classificando entre os 2. A ideia é que a gente classifique entre os primeiros, é isso que eu tô projetando. Mas eu queria saber, Danilo, de você, olhando para esse time do Confiança agora, logicamente não encaixou ainda. A gente percebe que tem peças como o Charles, por exemplo, que ainda não conseguiu marcar um gol esse ano. Teve um gol anulado agora. Tem outras peças como o Dione, que chegou agora e está mostrando que pode dar mais. E que vai com certeza render melhor com o ritmo de jogo. A gente tem algumas outras peças ali no meio e que já estavam mais atrás. Praticamente uma linha de defesa nova. Na sua opinião, por que esse Confiança não encaixou, que é o mesmo treinador? Então, eu acho que não encaixou por causa do meio de campo. Se a gente parar para analisar, tanto o Luiz Otávio como o Bruno Camilo renderam muito mais ano passado, principalmente o Luiz Otávio. Eu acho que nesse contexto atual, eles estão jogando na posição errada, todos os dois. Por exemplo, falta um Madison para fazer uma função ali de... Pra ser expulso! Para ser expulso quando precisar, ou para dar o primeiro bote. Melhor botar Raulino, velho. Eu só dei um exemplo, Flávio. né? Flávio Bago, grande. Pode ser Flávio. Eu acho que colocando essa peça, que no meu ver a gente não tem essa peça no elenco atual, daria mais liberdade tanto para o Luiz Otávio quanto para o Bruno Camilo articular com o Dionis, né? Uhum. E deixar de, como o Fábio disse, né, rodar tanto a bola e tentar chegar mais dentro da área, para o próprio Charles render o que a gente já viu ele render. Sim. Mas percebendo, por exemplo, vou colocar Ítalo na conversa, né? O Confiança enfrentou Souza, Ferroviário, Atlético Gloriense, foi o América de Propriá, jogamos com Itabaiana e agora com Estanciana. A maioria desses adversários, se não todos, jogaram esperando que o Confiança fizesse uma proposta de jogo. Dessa vez vai ser diferente. O Sergipe vem aí jogando na Copa do Nordeste, jogando no estadual, onde ele consegue alternar, né, jogos onde ele tem que se expor para jogar e outros que não, que ele tem que se retrancar um pouco mais. Dessa vez num clássico vai ser um clássico, como o Léo falou, né, a primeira vez em alguns anos que eles chegam com uma condição de melhor, né, uma condição melhor do que a gente. Você acha que isso, de certo modo, como é que vai interferir no desempenho do Confiança? Era justamente isso que eu ia comentar, viu? Rapaz, aqui é assim, É telepatia, né? Telepatia azulina, não né? confunda a telepatia com a tia de Pelé. Domingo vai ser assim, pô. Telepatia pra quando pensar que vai ser gol, pô. Então, minha esperança tá nessa proposta aí. Eu acho que o estilo, pelo menos que Eutrópio vem apresentando, vai sobressair nesse contra-ataque, né? Uhum. O Sergipe, o nosso rival, ele vem com a tendência, né, até pelo próprio estilo do meio de campo, ataque deles, assistir os 2 jogos, propor mais um pouco, mas aí entra a condição tipo de Eutrópio montar esse time mais defensivo com a saída mais rápida, né? Aí pode entrar Negueba, que tem um pouco de velocidade. Outra esperança, né? Como uma fase não tá boa, eu acredito. Inclusive eu postei hoje na faixa, né, uma parte histórica de 1983, aí eu coloquei lá. Clássico é clássico, mas é sempre decisivo, né? Clássico muda a atmosfera do ambiente. Foi citado no início aqui 2009. Aquele jogo lá, quem tava lembra, né? Tipo, era todas as condições pro rival ser campeão. Só que aconteceu as coisas ali no decorrer da semana e nós comemos a bola com -1.
Outro exemplo. Quem come o filé é o Confiança. Na hora do filé, quem come confiança. Então, eu acredito, apesar de não estar gostando do estilo, que Confiança realmente tá devendo, eu acredito que tem a questão técnica também. Infelizmente, tem jogadores que tecnicamente estão muito abaixo. Aproveitei falando da Fast, né? Tipo, lá a gente lançou uma enquete, né? Tipo, Salazar foi com 85% Salazar, né? de rejeição. Lateral, tipo... Vamos deixar passar o clássico, né? Pra comentar. porque Não, mas pressão tô aumenta. falando, entendeu? Vai que ele daí. faz um gol de cabeça. Agora é hora E que de ele, e que ele Agora- faça, Agora, cara. Eu lanço agora é hora outra de enquete. apoio, pô. Salazar, me cale, por favor. Eu lanço, eu Isso lanço aí. outra enquete e ele Não faz. só Salazar, como Mas, qualquer assim, outro, né? Leno. Também, se quiser me calar, eu agradeço. Também tô não. Toda essa, não tenho orgulho não de Não tem fazer orgulho isso. nenhum e tá certo. Mas Tô assim, errado, eu acho que o Confiança, como é clássico, é um jogo diferente. Sim. Tem chance de ganhar. A condição dos estilos de jogo do atual rival e o do Confiança pode potencializar um jogo interessante Sim. para o Dragão. E outra coisa também, eu acredito que a torcida vai fazer uma diferença, viu? Eu tô escutando alguns Burburinha pela os cidade. burburinhos aí. Eu comentei isso no grupo da gente. É, O Mike fez, pô, vocês estão com medo do Sergipe. Mike, não é medo, não. A gente tá com receio por conta do time. Mas quando chega no clássico, a torcida da gente grita mais. sim. E se empolga. Mas a torcida, não, a torcida vai fazer a diferença domingo. Posso ter certeza. 2009 fez a diferença. Com certeza. A gente com um a menos, vamos gritar, meu amigo. Pode parar, não. E, inclusive, a torcida tem que resgatar isso, né? Eu acho que a gente ficou um tempinho meio ali, banho-maria. Salto Torcida do Confiança, eu não sei. Parece que Fábio, que é um pouco mais de tempo aí, parece que gosta desses momentos dramáticos. E o Confiança cresce nesses momentos assim, né? Tipo, que não vai e chega lá, é campeão. E tô acreditando mais nessa parte aí, viu? Mas que tem que melhorar o futebol. Eu acho que domingo é a mudança de chave, né? Fé. Pra Eu acho que tem terminar o primeiro e segundo. Outra coisa, rapidinho, antes de você falar. Não somente de pular as quartas, Não. mas tem outro fator importante. Que chega na semifinal tendo o jogo de volta em casa. Sim. E é algo positivo. Além de... Eu fiz até uma conta. É que 10 pode dias... ser que seja tudo em casa, né? Porque, por exemplo, hoje tem Sergipe, Lagarto, Itabaiana e Confiança, os 4, né? Sim. Mas se o Falcon for, tipo, já é em Batistão, casa, continua é. em casa, né? Então, Frei Paulo é Batistão, né? é que o Frei Paulistano tá mais embaixo, né? Mas pode ser que não chegue. Se for o Sergipe, então, tipo, pode ser Só que não seria, tenha, né? então, pegando contra Lagarto Lagarto ou e Itabaiana. Itabaiana. É isso. Sim. Se fosse um dos dois. E que, pela condição de tabela hoje, a tendência é que seja assim também, né? Os dois Sim, estejam sim. brigando lá em cima. Mas você ia falar, Danilo. Eu acho, só pegando um gancho aqui no que vocês estavam falando antes, esse receio que a galera fica, talvez seja porque nos últimos anos a polarização em sentido de clássico foi mais com o Itabaiana, né? Nos últimos anos recentes, assim, Rapaz. final de 2012, final de 2017, polarizou muito mais com o Itabaiana. É. Eu Assim, não sei se eu concordo, não, assim, mas tá. Eu considero que o Sergipe é o maior rival, não tenho dúvida disso. Eu tô falando assim, nos últimos anos, a briga maior por finais, tanto que não teve uma final com o Sergipe desde 2009, pô. Fábio tem uma teoria E dessa aí de teve Itabaiana. né? duas contra o Itabaiana. Um eles ganharam e outra a gente ganhou. Mas a gente viu eles serem campeão E e Itabaiana não. Fora que... Só em 12. que o Itabaiana Não, mas não foi campeão. contra a gente. Tipo, E fora que nos O Itabaiana últimos... não conseguiu chegar pra ser Não, campeão. e fora que nos últimos anos, como o Léo já falou aqui, porra, a gente ganhou muito mais. Não tem nem... Teve ano aí de ser 8 tapas. 2012. Então, a rival... 10 Pra jogos, 8 tapas da gente. um empate e uma vitória. E teve É. na época, não sei se você tava, acho que Danilo, era o Movimento Azulino, que aí eu fui um dos fundadores, com a torcida, nem sei se existe deles, que era o Setor B. Setor A gente B. ganhou também. No Baba, no amistoso, no Baba. Ganhamos todo. 2012, pô, foi 10 jogos, como o Léo falou aí, 8 tapas. Então, E o o Itabaiana, E o Itabaiana foi campeão, o Sergipano. Foi, Deus. Em cima da então. gente. Se você, a rivalidade se aflorou um pouco com o Itabaiana nesses você últimos anos. fizer uma análise, né, dos resultados dos últimos, acho que 15 anos, é isso que Danilo falou. Confiança hoje tem muito mais dificuldade com o Itabaiana. Não quer dizer com isso
que nós nadamos abraçadas no rival. Sim. Até tivemos momentos de tipo 2, 3 anos sem perder. Mas nesse meio tempo tinha muito empate. Aí vencia 1, 2 jogos, passava 2, 3 jogos Se empatando. você pegar, não tem uma goleada. Não tem. O Confiança tem essa dificuldade, até historicamente, com É qualquer 1 a 0, outro, com 2 a 1 qualquer no outro finalzinho. clube é assim. E outra coisa, Fábio, que a gente não lembra. 2019. Aham. Ficamos fora da final contra quem? Quem lembra aí? 19? Foi o Lagarto, né? Não. Vamos lembrar, pessoal. Foi Itabaiana. Itabaiana. Foi Itabaiana. Então, é isso que eu tô falando, o histórico A gente recente. abriu 1x0 e 3 a 1 eles viraram aqui. no segundo. Isso, a gente podia perder de 2-1. Macaíba Daniel ganhou- Paulista me tira vertinho do foi. jogo. Sim. Macaíba Então, ganhou o o dinheiro histórico- do cara. O histórico recente. Foi, o cara pagou ele o bicho foi. no Batistão. Assim. O histórico recente é muito mais polarizado assim com o Itabaiana, pô. Agora, assim, aconteceu inclusive tem até um ex-dirigente, né, que tem um vídeo gravado, né, subestimando. Aham. Isso que não pode ocorrer, né? Isso não. Então, por mais que tenha uma dificuldade no jogo... Real Madrid! Pode esperar, é isso que você tá falando. Não, Até hoje tá esperando. Lembra que, não temos rival, Sim. não temos rival. Então, Não, isso não pode. isso é Tem que- inadmissível. Tem que encarar como clássico. Clássico tem que Que ser de fato é. um Os clássico. jogadores têm que entrar com essa consciência, né? Meu amigo, se eu ver um cara correndo ali com a camisa do Jeep, eu quero passar dele. Se ele estiver no carro dirigindo na sua frente, Eu quero você passar vai dele. É rivalidade, porra. Não pode perder isso, não. Ô, Léo, Danilo já começou a citar aqui também, né? Tem alguns jogadores que estão sendo questionados pela massa. Ítalo falou de Negueba, que infelizmente quando entra 5 minutos bem e depois cai, ou então entra bem e fica bem, a gente acha que ele vai ser titular. Quando ele entra titular, não vai bem. Você acha que esse clássico é o momento de fazer mudança, de tentar outros jogadores ou não? Mantém o eutropismo e vamos ver o que é que dá. Rapaz, eu ia pro primeiro tempo com o eutropismo. Não ia mudar nada, não. Dependendo da situação, eu colocava o garoto Léo. Aham. Meu xará. Esse moleque tem estrela. E pode ser que domingo, se o jogo tiver amarradinho, uma bolinha de cabeça. Porque o guri tem estrela. Ele sabe se posicionar. Tem perfil de atacante. Mas não botava ele titular. Deixava pro segundo tempo. Ia com o eutropismo. Que ele gosta desse tipo de jogo, o Eutrópio também. Desse joguinho mais amarradinho, pra ganhar de 1-0, uma bolinha. Eu acho que domingo pode ser que seja isso. Na Série C a gente viveu isso. Só foi 1-0, não tomava gol aqui e acabou-se, meu amigo. Não caiu. São E o os Guri alunos de mostrou Tite. que tem estrela mesmo. Empatite. Mais ou menos. Não, é o modelo de jogo que eu gosto, não. Eu gosto de Confiança propondo o jogo, mas você não tem peça pra isso. Hoje a gente só tem o O Dione. elenco tá muito enxuto, mano. Eu olho assim, só vejo o Dione, infelizmente. Sim. Até a gente brinca nas redes sociais. Finalmente temos um 10. E eu tava até comentando com os caras ontem que Mas o elenco... que o time dos caras sempre tem um baixinho, um camisa 10 e um atacante pesadão. O Sergipe começa a montar o time por esses três. Se não tiver essas três peças, não é Sergipe. E também só dura o Campeonato Sergipano, porque na Série D toma fundo. E a gente olhando pra eles agora, eles estão em primeiro colocado depois do jogo de ontem, 12 pontos com 4 vitórias. Em 4 jogos, não jogou nenhum clássico ainda. Enfrentou a maioria dos times de investimento modesto, né, do interior. Marcaram 5 gols no campeonato e não sofreram nenhum gol. No jogo de ontem, no Batistão, inclusive, o goleiro foi eleito o melhor em E campo. essa tabelinha vem se repetindo há vários campeonatos, vocês observaram? É Eles mesmo. não jogam os clássicos, é Não, sempre a gente que mas joga e o primeiro. time é torcedor do Confiança, blá, blá, Confiança blá. sempre tá pegando uma tabela mais complicada no início. Mas eu me lembro de vários anos que o clássico era o primeiro jogo. Já houve, mas assim, já tem acredito que umas 3 temporadas que tá nessa E isso toada aí. beneficiava a gente, porque a gente tinha time que vinha da série Sim. e quando sim, chegava no começo do ano tinha uma base já pra jogar. 1-0, 2-1. Enquanto eles tabela, estavam montando time tabela ainda. é importante. Foi nesse Tabela discurso. faz você ter essa impressão de que o rival tá gigante e não tá. Porque Uhum. você vê o jogo, não é muito distante do Confiança, não. Os caras tiveram 3 jogos no Batistão. Entendeu? A gente já saiu 2 vezes. A gente saiu com a América e com o Itabaiana. Os caras jogaram 3 aqui e saíram com o Estanciano. Não, A tabela tá favorecendo, meu E amigo. você Agora é for clássico. olhar, é jogo. E assim, é porque o quer queira que não, o impacto da pontuação influencia demais. Uhum. E a derrota pro Itabaiana tá pesando muito. Sim, da maneira que foi ainda. Exatamente. Mas assim, se você olhar pro jogo, não é muito diferente, não. Agora, eu acredito que eles são, assim,
O time é mais ofensivo. Aham. E o Confiança não. É isso que eu ia falar. Porque, por exemplo, eles jogaram pela Copa do Nordeste contra o Atlético de Alagoinhas. Sim. Time reserva do Atlético de Alagoas. O time reserva do Atlético de Alagoinhas. Aí o povo dizendo, não, mas é o time reserva, Sim. porque eles estão priorizando o estadual. Bota o Eutrópio pra montar o time, pra ver se ia ganhar de 1-0, safado. Com um gol cagado no finalzinho, numa bola cruzada que bateu na cabeça de Léo e entrou. Mas a gente meteu 3 no Atlético, no América Atropiado. E esse Não, aqui, mas 1 a eu tô 0 dizendo assim, morto. E o Itabaiana, 2 a 1, que venceu 2 a 1, a gente, e quase perde, né? Você vê como é o campeonato. Futebol né? doido. muito dinâmico, Futebol mas é dinâmico. o DNA de Eutrópio é esse É 1-0. aquele 1x0 safadinho. É muito confuso. E eu acho que esse resultado dos 4-0 dos caras no Batistão serviu pra inflamar a torcida. Teve até o cara que quis pular o alambrado lá. O alambrado não. Que é vidro agora, né? Sim. Não, eu disse que ele queria pular o alambrado, mas era vidro. Aí ele pulou, entendeu? Pegou a volta que eu dei. É mais ou menos isso. Ele pulou o vidro, viralizou, a torcida já tá gostando do time. Mandaram mas embora isso- Léo Rocha, que saiu com polêmica. Eu acho que isso, de um certo Não, mas isso modo... faz parte do esporte, né? Muitas vezes você não tem o melhor time. Você para pra analisar a Argentina. Vamos lá. Ah, Você veja os resultados da Copa da Argentina. A Argentina ganhou quantos jogos no pênalti? Nos pênaltis. A Argentina, eu tava assistindo uma análise, acho que foi no ESPN Brasil, ESPN, e já justamente falando sobre isso. uhum. O time teve dificuldades demais, perdeu e venceu 3 jogos e o resto foi tudo nos pênaltis, e aquela dificuldade. Começou perdendo, E né? teve, na final, a França teve aquela bola do jogo. Então, assim, é campeão, é justo, se é merecido ou não importa, cada um tem sua análise. Mas você vê que não é fácil. Sim. Não é fácil. Ninguém se engane. Futebol é como todo mundo fala, né? Tá muito nivelado mesmo. Uhum. Confiança tem dificuldade de vencer pros times pequenos, e o adversário também. E chega na hora, meu irmão. É clássico. Sim. É clássico e é aquele vamos ver. E Ô. tem os detalhes, né? Uhum. Tem a arbitragem, muitas vezes. Sim. A arbitragem voltando pra Argentina. Muitos pênaltizinhos, ajudadinho ali, até aqui suspeitinho. Inclusive, Em Aqui, 2021 a gente Aqui. perdeu na semifinal pro Sergipe, o gol contra de Álvaro, beleza. Mas a gente teve 2 Dois pênaltis. pênaltis. Um na sim. semifinal, outro na outra Aquele semifinal. Fábio, né? Fábio, apitou muito mal. Os 2 jogos, E mesmo ele juiz. ainda apitou o outro, que é o Uhum. pior de A tudo. pedido dos jogadores. né? Não, mas Milton não é torcedor de confiança, prejudica o Sergipe. Jogou, ele apitou o prêmio, foi o próximo jogo. Então, assim, um absurdo. O cara jogo garrafou passado. Confiança. um impedimento marcado com 5 metros. E pior que bandeirinha. Brother nosso, bicho, de bancada. Infelizmente. Levanta essa bandeira não, meu filho. Segura esse braço aí, pelo amor de Deus. Pegando esse gancho aí que eles falam, Miltinho é torcedor do Confiança, aí eu volto para o jogo que eu falei, o pênalti em água. Porque eles passaram o campeonato todo reclamando, Miltinho é Confiança, só Aí tem foi pênalti bom. pro Confiança. Aí na final, a imprensa toda dizia, se deixar árbitro daqui, o Confiança vai ganhar. Justamente no pênalti. Aí o cara, a diretoria do Sergipe, não, vamos resolver, 18 conto. Uhum. Aí no último minuto, o juiz que eles trouxeram marcaram o pênalti. E em 19, O juiz em que apitou a 2009, Copa, né? que Sim. nós trouxemos o árbitro, Paulo Sérgio de Oliveira. foi expulso. E a Uhum. gente ganhou. E né? foi campeão. Agora sim, Robinho expulso no E foi primeiro bem tempo. expulso, pô. Foi bem expulso, merecido. E nós vencemos o jogo. agora sim, historicamente, independente de quem é campeão do Sergipano ou não, o Confiança sempre tem dificuldade de ganhar, até de fazer goleadas contra os times pequenos. E o Sergipe não tem. Isso é um fato meio histórico. Mesmo em anos que o Confiança foi campeão, até com bons times, quando pega esses times É o DNA. de menor cacife de dinheiro, né? Tem uma dificuldade tremenda de abrir o placar. Às vezes ganha ali apertado de 1-0, 2. O Sergipe quando pega 4, 5 e quando pega a gente perde. Então, Continua assim. Continua assim. Ô, Léo, me diga uma coisa. Não é algo que eu quero pensar, não, viu? Beleza. Não passa esse pensamento pela minha cabeça. Mas, não vencendo o clássico, não vou colocar outra possibilidade, não. Eutrópio, que já não classificou para a Copa do Nordeste, que já perdeu do Itabaiana, frita ele mais e segura até o final do campeonato, como a gente ficou com o Luizinho, que a gente segurou o Luizinho até o final, segura o Luizinho e a gente foi eliminado invicto para o Falcon aqui na arena.
você acha que já é hora de pensar na troca do comando? Rapaz, é uma situação complicadíssima. Olha, vocês me agradecem por não fazer essa pergunta pra vocês. É viu? complicado demais, pô. Eu não vou dizer pra você que eu sou a favor do estilo de jogo de Eutrópia. Eu não sou. Sim. Mas eu também não sei nenhum técnico que chegue aqui e resolva. É complicado um campeonato que tem várias nuances. O Confiança pode perder domingo. É uma situação. E também depois pode dar uma arrancada e ser campeão. Ano passado o Sergipe fez isso. Começou mal e foi campeão. Não vou dizer que eu quero que aconteça isso. Eu quero que a gente dê um pau domingo. Mas eu não tiraria, não. Vamos aguardar mais um pouquinho, porque é complicado você mexer assim também demais. O time também não. O clube não passa por uma situação financeira boa. É o que isso Pra você que eu demitir um treinador e trazer outro. Vamos ver, vamos aguardar. Eu acho que o tempo de Eutrópio é o campeonato sergipano. Um exemplo, nós temos no mínimo que chegar à final, né? Porque isso garante as cotas da Copa do Brasil, claro, e depois é buscar o título. Beleza, chega na final, já é um objetivo importante alcançado. Eu acho que o tempo dele é o campeonato sergipano, que vem acontecer. Tipo, se não chegar na final, aí vai ter a pressão, né? Tipo, da imprensa, da torcida, dos conselhos, da galera que faz. Então, acho que o tempo é o sergipano. O jogo é agora nesse domingo. Pra lembrar pra galera, vai ter uma festa que a Trovão tá organizando. É só entrar lá no Instagram da Trovão pra ver como você pode contribuir também. A Jovem vai chegar junto também com o Bandeirão, que vai estrear nesse clássico. Outros grupos e movimentos também estão se articulando para fazer uma linda festa. Se lugar é na arena, dá tempo de comprar ingresso nas lojas do clube. Você pode chegar lá e fazer o seu sócio, né? Você que já é, renovar. Quem não é, faz o seu, né? Então tem os planos lá e você paga mais uma taxa de adesão de R$10, que é para carteirinha. Dessa forma você já vai ter acesso ao jogo com seu plano de sócio. Se você optou por não ser sócio, não tem condição no momento, prefere pagar o ingresso, também é só ir na loja, comprando na loja somente com dinheiro, ou então pelo site, no cartão via Pix também dá, pelo site da Futebol Card. Para quem não vai, para quem não mora aqui, também tem um patrocinador que chegou junto com a gente no podcast, ITTV, vai fazer a venda só do jogo desse clássico agora, vai estar vendendo também um campeonato inteiro, como já vendeu. E a gente conseguiu o cupom de 10% de desconto no jogo do Itabaiana. Dessa vez, além de ter um desconto também, eles vão fazer o jogo exclusivo. Então, para você que não mora em Aracaju, não vai poder vir no jogo no dia, enfim, quem quiser adquirir o pacote da ITTV para comprar esse jogo, é só também olhar aqui a descrição do vídeo e vai ter todas as informações. Se eu não me engano, é menos de R$20 o ingresso virtual. Tá um preço aí acessível para todo mundo, principalmente para quem mora fora, né? Poder adquirir. Valeu, ITTV, por acreditar também no nosso podcast. Gente, clássico é isso. Amanhã, lembrando pra galera, amanhã o vídeo tá saindo hoje na sexta-feira, né? Amanhã no sábado tem treino aberto no Sabino a partir das 9 horas também. Então, você, torcedor, tá convidado a comparecer para botar ali a sua energia positiva, mostrar a força da torcida e passar um sentimento bom para esses caras que, sem dúvida nenhuma, a gente precisa vencer. Não é a final, no meio da tabela agora vai ser a 5ª rodada, né? Depois dessa a gente ainda tem mais 4 jogos ainda pela frente. Não significa que se perdeu o campeonato, nem que ganhou é campeão. Então é um resultado que, como o Ítalo falou, né, eu também concordo, serve para mudar a chave, né? Projetar um time para um horizonte melhor para a reta final do campeonato. Gente, alguma coisa a mais sobre clássico que ficou deixando de falar? Só a vitória no domingo agora. Só a vitória interessa. Meu amigo, eu quero a galera descer naquela ladeira ali, a Trovão. Só isso, domingo. Só isso. Jogador. Entre com vontade, jogador. É o que a gente lhe pede, é clássico, meu amigo. É pau neles. Só isso. É isso. Vamos pra dentro. Tô aqui com Léo Sobral. Tô também com o presidente do conselho, mas hoje aqui como torcedor, Fábio Luiz, estreando no nosso bancada. Danilo Carvalho ou Nunes? Os dois. Danilo Nunes Carvalho. Pra não ter briga, o cara... Pra não ter briga. Ítalo Romani também aqui ao meu lado. Eu sou Fernando Dragão Gaiato e esse é o podcast Bancada Azulina. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E domingo só a vitória interessa. Tudo nosso
e nada deles. Pra cima, Dragão. Vamos lá. Bora. Bora.